alunos do 5º ano de História. Quem vos fala é a professora Jeane. Neste momento, iremos dar continuidade com a nossa segunda unidade, com o tema Invasões Francesas, que se encontra na página 39. A primeira riqueza do Brasil, o pau-brasil, cuja tinta obtida do tronco era muito valorizada na Europa, não foi explorada apenas pelos portugueses. Desde a chegada dos portugueses, outras nações, entre essas os franceses, também exploraram muito dessas árvores. Os franceses obtinham as árvores e outros produtos tropicais por meio da negociação com os indígenas, que os trocavam por presentes trazidos pelos franceses. Dessa forma, os franceses passaram a identificar os melhores locais do litoral brasileiro para realizar tais trocas. Essa prática levou os portugueses a procurarem estabelecer pontos de fiscalização ao longo de todo o litoral. Os franceses estavam tão à vontade em nossas terras que, em 1555, comandada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa no Brasil. Com essa invasão, os franceses queriam fundar a França Antártica, uma colônia francesa que serviria de base para os negócios e como asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, como os protestantes calvinistas. Como mantinham relações amigáveis com os indígenas, os franceses foram ajudados por eles para se estabelecerem na ilha de Sergipe, a atual ilha de Villegagnon, e fundarem o Forte de Coligny. O apoio de várias tribos indígenas aos franceses foi fundamental na luta contra os portugueses na Confederação dos Tamoios. No período em que o governador-geral era Duarte da Costa, não houve muitas ações dos portugueses para expulsar os franceses de nossas terras. Quando Mendes Sá tornou-se governador-geral, adotaram-se medidas para expulsar os franceses. Foram as seguintes medidas tomadas. Ele solicitou ajuda à metrópole, Portugal. Mandou os padres jesuítas Anchieta e Nóbrega para conversarem com os índios, conseguindo estabelecer com eles o Tratado de Paz de Imperoim. Esse tratado, por fim, a Confederação dos Tamoios. Com essas medidas, os franceses foram derrotados por Mendes Sá e saíram da Baía da Guanabara em 1567. Segunda invasão francesa. Os franceses voltaram às nossas terras em 1612, só que dessa vez na região do Maranhão. Era a segunda invasão francesa no Brasil. Com essa segunda invasão, os franceses queriam fundar a França equinocial. Os franceses ainda mantinham o desejo de fundar uma colônia que serviria de base para os negócios e como asilo para os protestantes calvinistas. A chegada dos franceses ao Maranhão foi comandada por Daniel de La Toche, senhor de La Ravadière. Essa expedição tentou entrar em contato com os indígenas e construiu o Forte de São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França, Luís IX. A segunda invasão francesa durou menos que a primeira, apenas 3 anos, de 1612 a 1615. Em 1615, ocorreu a expulsão dos franceses do Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessas invasões,
Portugal procurou povoar de forma mais efetiva a região norte do Brasil para ter melhor condição de defender aquela localidade. Caros alunos, por hoje é só. Façam as atividades da página 41 a 43. No livro Mais Reforço, façam as atividades com o mesmo tema. Bons estudos para todos e até a próxima aula!